Fala pessoal, graça e paz a todos. Aqui quem fala é Breno Tavares. Bem-vindos aqui ao canal Legados da Reforma. Considere desde já se inscrever aqui no canal. E o objetivo é, nesse vídeo, de forma muito breve, de forma muito objetiva, nós tratarmos sobre um assunto que ele, querendo ou não, traz um pouco de dúvidas, né? Poucas não, muitas dúvidas. É um assunto um tanto quanto polêmico, mas irei trazer aqui a visão que eu acredito, de acordo com a teologia reformada, que no caso é a doutrina na qual eu preservo e eu a sigo, sobre a vontade humana. Então, o título desse vídeo, ele já fala por si só. Vamos falar sobre livre-arbítrio ou livre-agência, né? Então, a pergunta que fica é, livre-arbítrio ou livre agência, entenda a diferença vital na visão da teologia reformada sobre a vontade, o pecado e a graça do nosso Deus. Então, já aqui no primeiro slide, nós vamos ter a seguinte questão: o homem não é livre para escolher a Deus, mas é livre para agir conforme a sua própria natureza. Então, essa frase, de forma muito objetiva, ela já traz aqui uma definição do que é a livre agência, né? Onde entendemos, como teólogos reformados, cristãos reformados, que Deus ele nos deu a capacidade, sim, de fazer escolha. Nós temos as nossas responsabilidades. No entanto, por conta do pecado original, da queda do homem, que está escrita lá em Gênesis, nós temos as nossas escolhas corrompidas. Então, nós sempre vamos escolher conforme a nossa própria natureza. Então, o problema começa na queda, como eu acabei de falar. Após Gênesis 3, a natureza humana ela foi corrompida pelo pecado. E o que significa isso na prática? Significa, meus queridos, que nós não somos robôs. Começa por aí. O homem continua tomando decisões ativamente, porém, a vontade humana ela foi totalmente corrompida. Então, toda decisão agora está inerentemente, perdão, inclinada ao pecado. Então, diferente do livre-arbítrio, que a gente vai entrar um pouquinho aqui no detalhe, onde é defendido que o homem, por si só, ele tem competência ou capacidade de escolher a Deus, nós compreendemos que nós não temos essa capacidade se Deus ele não agir em nós e nos conduzir até Ele. Nós vamos ver algumas referências bíblicas que vão dar base a isso que eu estou falando. Então vamos lá. A base bíblica da incapacidade. Em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, se você for ler na íntegra, você vai observar que não há quem busque a Deus. Então, essa base, ela por si só, ela já mostra que nós temos total incapacidade de escolher o nosso Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai deixar muito explícito que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa morta, ela não tem capacidade de agir, né, de atuar, porque ela está inerte, né, ela está ali no seu estado mais, como é que eu posso dizer, está no seu estado mais incapaz, né? Então, essa incapacidade de buscarmos a Deus, ela é vital, visto que nós estávamos, na verdade, mortos nos nossos delitos e pecados. E João capítulo 6, versículo 44, vai deixar muito claro que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso nosso Senhor Jesus Cristo falando, né? Então, o foco aqui era a necessidade de uma ação externa. Então, nós compreendemos que Deus ele precisa agir em nós para que nós venhamos a ter essa capacidade de chegarmos a Deus por meio de Cristo. Então, o diagnóstico bíblico, com base nessas referências e muitas outras que eu poderia trazer aqui, é que nós temos uma incapacidade moral e espiritual absoluta de escolher a Deus por si mesmo. É isso que compreendemos, nós que acreditamos na livre agência. Então, qual a distinção crucial? O livre-arbítrio prega que a capacidade de escolher o bem espiritual e a Deus é por conta própria. Nós
mesmo com nossa natureza corrompida, pecaminosa, temos ali a capacidade de depender de escolher a Deus. E nós descobrimos que não é bem assim. Quando nós vamos olhar, vamos focar mais na livre agência em si, nós compreendemos que a capacidade de agir, tomar decisões, escolher o que se deseja, ela é preservada, ela está ativa. No entanto, nós entendemos que, como lemos na base bíblica, nós somos incapazes de escolhermos realmente ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, continuando, temos aqui um consenso entre alguns reformadores. Trago aqui o exemplo de Martinho Lutero e João Calvino. Martinho Lutero, em sua obra A Escravidão da Vontade, ele, em sua tese, ele defende, né? A vontade humana não é livre, ela está totalmente escravizada pelo pecado. João Calvino, em sua obra Institutos da Religião Cristã, ele diz que o homem age voluntariamente, mas sempre de acordo com a sua natureza caída. Ele escolhe o que quer, mas quer o que é mal. Então, ambos defendem aqui que toda e qualquer escolha, humanamente falando, que nós viemos a tomar, ela está totalmente corrompida pelo pecado. Por isso, a nossa incapacidade de escolhermos a Deus, o nosso Senhor. Então a gente chega aqui na anatomia da escolha, né? Primeiro, a nossa natureza está caída, que gera os desejos corrompidos e que determina uma escolha voluntária. Então, a mecânica da vontade. O homem escolhe exatamente o que ele quer. O problema é que, por natureza, só quer o pecado. Tá bom? Então, vamos aqui para três pontos cruciais. Eu achei importante ilustrarmos esses três pontos para que vocês entendam onde entra a agência responsável, né? A livre agência de uma forma responsável. De um lado, existe um determinismo fatalista, onde tem pessoas que acreditam que somos como robôs e somos forçados externamente a pecar, e existe um outro lado que acredita em uma autonomia total. Eu sou neutro, posso escolher Deus quando eu quiser. E nós acreditamos que não é bem assim. Nós acreditamos numa agência responsável. Não sou forçado, ajo conforme meus próprios desejos, logo sou totalmente responsável diante de Deus. Então é importante deixar isso aqui claro, porque tem muitas pessoas que utilizam-se tanto da livre agência como do livre arbítrio para se isentar de determinadas responsabilidades. Mas fato é que, independente de você creia no livre arbítrio ou na livre agência, tenha sempre em mente que você tem sim suas responsabilidades. Então, o ponto de intervenção é: se o homem não pode escolher a Deus por si mesmo, a salvação exige que Deus haja primeiro. Então, a gente está falando aqui da graça eficaz. A ação soberana, onde Deus não apenas convida, mas liberta a vontade. Então, a ordem da operação, da regeneração, como funciona? O primeiro passo é uma ação divina. Deus ele transforma o coração, dá uma nova natureza. O segundo passo é o efeito. O homem passa a desejar a Deus, a vontade é destravada totalmente. E temos o passo 3, que é a ação humana. O homem escolhe a Deus, onde nós entendemos que nesse momento entra a manifestação da fé. Então, a regeneração precede a fé. Só escolhemos a Deus depois que recebemos uma nova natureza para desejá-la. É muito importante. Dá uma pausa nesse vídeo, lê com calma esses slides que eu estou passando, que eles estão bem autoexplicativos, bem didáticos. E qualquer dúvida, você pode, obviamente, escrever nos comentários e nós vamos desenvolvendo o diálogo. Então, a síntese final, para que a gente possa caminhar para o fim. O homem, ele possui livre agência, ele escolhe e age livremente segundo seus desejos. O homem não possui livre arbítrio espiritual, ele não consegue por si só escolher o bem, o nosso Salvador, e ele é naturalmente livre para pecar. Ele só é livre para Deus quando Deus o liberta. Então nós acreditamos, como Paulo ele escreve lá aos Filipenses, que o querer e o realizar, ele vem do nosso Senhor. Então, para encerrar, concluo com essa frase: o homem é livre para fazer o que quer,
mas não é livre para querer o que deve. Tenha isso em mente, espero que tenha lhe ajudado. O vídeo procurei ser o mais objetivo possível, resumindo aqui em 10 minutos o que é livre-arbítrio e o que é livre agência. Que Deus abençoe. Mais uma vez, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos parecidos ou iguais a esse. Deus abençoe e até a próxima.